Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Segundo aos Coríntios 5, a partir do verso 18, e eu vou ler nesse momento até o capítulo 6, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós damos graças ao Senhor, porque temos acesso à Tua palavra e o Senhor a preservou para nós. Obrigado, Senhor, porque nessa noite podemos estar reunidos. Também temos irmãos nas suas casas, assistindo o culto através da internet. Te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, ensinando os nossos corações, tocando, ó Deus, lá no profundo do nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra seja viva, eficaz e penetre nas nossas vidas. E assim que oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu trago como título para os irmãos, Levantando a Bandeira de Jesus. A gente acabou de passar e ainda, nas cidades com segundo turno, estão passando pela época de eleição. Que a cada 2 anos o nosso país vive essa época da eleição. E muitas bandeiras são erguidas na sociedade. É comum a gente ver carros com as bandeiras hasteadas aí e o seu candidato favorito ali naquela bandeira. E os carros passando para cá e para lá. Domingo passado nós fomos almoçar na casa do meu cunhado e é pertinho, na mesma rua, tem um lugar lá onde tem a votação. E passou o carro com a bandeira, A gente ficou lá, não pode, não pode. Mas passou o carro lá com a bandeira do favorito dele lá. Muita gente fica eufórica, e defendem ali com unhas e dentes os seus partidos políticos, sejam eles quais forem, E por algum tempo toda a gente ali sofre de uma certa amnésia, se esquece de uma tal pandemia, que assolou aí não só a nossa sociedade, mas o mundo. E na época de eleição não tem fique em casa, Não tem máscara para muita gente, o candidato aperta a mão do eleitor, não dá o cotovelo, É isso que a gente vê aí nessa época. Tem comício, ao ar livre, aglomeração. Lá não tem coronavírus, é seguro, totalmente seguro, não pega. É isso que a gente vê no período eleitoral. Mas brincadeiras à parte,
o que realmente vemos nas eleições são muitas pessoas, claro, com exceções, mas muitas pessoas dispostas a lutar por uma causa partidária, por uma causa ideológica. E são muitas as bandeiras diferentes que se levantam. E aí, a pergunta que eu deixo para vocês hoje: qual é a bandeira do cristão na época de eleição? Até rima, né? Até rima. Espero que nenhum marqueteiro pegue isso para fazer campanha política, né? Mas qual é a bandeira do cristão na época de eleição? Qual é o comportamento que se espera do crente? Qual é a bandeira que ele vai levantar? A nossa bandeira ela tem que continuar sendo Jesus, sempre. Sempre. A nossa bandeira é Jesus. A campanha política de Jesus é a de um reino que ainda virá, né? O reino milenar. E a campanha que nós estamos fazendo é para aquele reino, não é para nenhum reino humano desse mundo. O Rei Jesus, ele não está pedindo um voto de confiança. Ele pede arrependimento, fé e conversão dos seus pecados. Essa bandeira é Jesus. Ele providencia a salvação a todos os povos, confiando que a sua igreja levará o seu nome a todos os povos. E nós vamos ver em 3 pontos o que o Senhor espera de nós no reino de Cristo. Então vamos voltar lá para o capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, no reino de Cristo, esse é o primeiro ponto, no reino de Cristo nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação. No ministério da reconciliação, Deus é quem inicia a reconciliação por meio de Cristo. Como podemos ver no verso 18, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele parte de Deus, esse ministério. Esse plano de salvação, ele provém de Deus e não dos homens. Os planos de governantes humanos, nas suas campanhas políticas, são sempre os mesmos, né? A gente consegue até memorizar, falar de cor, né? Plano de salvar a economia, plano de salvar a educação, né? Plano de salvar a segurança pública, é sempre o mesmo discurso, né? De todos os políticos. E muitas vezes não passam de simples promessas, a gente sabe disso. Já o plano de salvação do nosso rei é um plano que já foi concretizado, né? Onde o pecador pode se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo. É o plano da salvação da alma, daquilo que é eterno, não daquilo que é passageiro, né? Então não é o plano de salvar a economia, nem a educação e nem a segurança pública. É o plano de salvação da alma. É o plano de salvação daquilo que realmente importa para o Senhor. Daquilo que é eterno, não daquilo que é passageiro. Governantes humanos, eles sempre nomeiam ministros, né? Para lhe auxiliar ali no seu governo. A níveis federais, por exemplo, como é no caso da nossa federação, existem diversos ministérios e os ministros são indicados ali pelo presidente da República. Assim funciona o governo como o governo brasileiro.
ministros são indicados. E nós, como filhos de Deus, né, participantes nesse reino de Cristo, recebemos dele um ministério nesse reino. Também recebemos um ministério, também somos ministros. Né? Pode começar a pensar aí, poxa, como eu sou importante. Né? Eu sou um ministro nesse reino de Cristo. Porque você é. Né? O nosso ministério nesse mundo não é de levantar bandeiras de partidos políticos. Nosso ministério nesse mundo não é de direita, não é de esquerda, não é do centro, é do alto. Nosso ministério é do alto. Nosso ministério é do alto. A nossa política como cristãos é de levantar a bandeira de Jesus. Não há outra bandeira mais importante para se levantar. Não há. Eu não estou dizendo que o crente não pode se envolver na política, ok? Né? Não vai chegar em casa depois e falar, pastor Rafael falou que o crente não pode se envolver com política. Não, peraí, não é isso que eu estou falando. Porém, o crente, ele não pode deixar que a sua paixão pela política dos homens seja maior do que a sua paixão pela bandeira de Jesus. Eu estou falando agora sobre paixão. Não ame a política acima da igreja. Tem gente que se dedica tanto à campanha política do seu partido favorito, né? Mas quando precisa de algum trabalho na igreja, você não vê a mesma dedicação, a mesma paixão, o mesmo ânimo. Né? Não ame a política acima do amor pelas almas perdidas. Por que a gente não gasta a mesma energia na pregação do Evangelho? Crentes que correm perigo aí em aglomerações de comícios, né? Mas não correm o mesmo risco pela pregação do Evangelho. Alguma coisa está invertida. Alguma coisa está errada. Né? Se eu sou crente, por que eu não tenho tanta paixão pela causa de Cristo quanto a paixão que eu tenho pela política? E por que não pelo futebol? Não, agora eu estou tocando numa ferida mais grave, né, para o brasileiro. Né? Mas não, por que não para o futebol? Tem muito crente que leva a bandeira do seu time acima de tudo. Né? Ele não cumprimenta o irmão que está de vermelho, porque vermelho lembra o Flamengo. Né? Não dá, alguma coisa está invertida. Né? Então, não ame a política acima do seu amor pelos seus irmãos em Cristo. E talvez o seu irmão em Cristo prefira um partido político diferente do seu. E será que você vai amar menos esse irmão por causa disso? Porque Cristo amou a esse seu irmão. Morreu na cruz por ele da mesma forma que morreu por você. E aí você vai amar o seu irmão menos porque o partido político que ele prefere é diferente do seu? Não faz sentido. Não ame a política acima do seu amor pela palavra de Deus. Não aceite ideologias de partidos políticos que sejam contrários àquilo que você conhece da palavra de Deus. Olha só o que diz o versículo 14 do capítulo 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Isso aqui é muito perigoso. Não compartilhe de ideologias que vão contra a palavra de Deus. Não coloque essas coisas, a paixão a essas coisas, acima do seu amor à palavra de Deus. Se ideologias vão em choque com a luz da palavra de Deus, então essas ideologias não podem ser aceitas pelos filhos de Deus. É como a gente tem ouvido. O pastor Jadir já falou aqui
Já ouvi de outros irmãos, o crente tem que saber se posicionar. Né? Nós não aceitamos essas ideologias e ponto final, custe o que custar. Né? Custe o que custar. O que o evangelho custou para Paulo? Custou a sua cabeça. Ele foi decapitado. O que o evangelho custou para o apóstolo Pedro? Ele foi crucificado. Segundo a tradição, a história, de ponta cabeça, porque não queria ser crucificado como Cristo, não se achava no mesmo merecimento. Então, custe o que custar. Não ame a política acima do seu amor por princípios cristãos. Seu testemunho como cristão deve valer muito mais. Não aceite cometer atos que ferem seu testemunho cristão por causa de um partido político. Olha o versículo 3 do capítulo 6. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Qual ministério? O ministério da reconciliação. Né? Cuida do seu testemunho. Nessa época tão sensível que é a época política no Brasil. Verso 19, o que diz? A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu quero destacar esse trecho. Nos confiou a palavra da reconciliação. A mensagem da reconciliação é a de que Deus não coloca a culpa nos homens pelos seus pecados quando eles depositam a sua fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem de reconciliação. O que é uma reconciliação? Um amigo discordou do outro, brigou com o outro. E aquela amizade foi quebrada. A reconciliação é o quê? Fazer com que esses amigos voltem a ser amigos. E a amizade do homem com Deus foi quebrada no Jardim do Éden. Foi quebrada pelo próprio homem. E no plano de Deus, aquele que põe a sua fé em Jesus Cristo tem essa amizade restabelecida. E volta novamente a ser amigo de Deus. E não inimigo. Não mais ímpio. Jesus se fez culpado por nós. A nossa dívida com Deus foi totalmente paga na cruz. Nossa dívida foi pregada com Ele lá na cruz. Dessa forma, Deus nos reconcilia com Ele. A amizade que havia sido quebrada, ela é agora reconciliada. Somos novamente amigos de Deus. Essa palavra de reconciliação, esse evangelho, essas boas novas, foram confiadas a cada um de nós como ministros do Rei Jesus. Nós somos esses ministros da reconciliação. Qual é o nosso ministério? Chegar para o camarada que é inimigo de Deus e falar para ele, olha, existe uma reconciliação através de Jesus Cristo. E procurar trazê-lo novamente a ser amigo de Deus. Agora, deixa eu trazer aqui uma ilustração. Né? Se um ministro do atual governo não soubesse responder como funciona o seu ministério, vamos supor que numa entrevista, né, vem o camarada lá com o microfone, né, e pergunta para o ministro, pede para ele explicar como funciona o seu ministério. E ele fica travado e... Rapaz, eu não sei responder essa pergunta. O que você diria desse ministro? Eu diria que esse ministro ele não está qualificado para aquele ministério. Ele é o ministro, ele é o responsável por aquele ministério, mas ele não sabe responder como funciona aquele ministério, quando interrogado, ele não está preparado para ser ministro. Se você saísse daqui hoje, no caminho para a sua casa, alguém lhe pedisse para explicar o Evangelho de Jesus, você saberia como explicar?
Você está apto para o ministério que Jesus tem confiado em suas mãos? De fazer conhecida a sua salvação? Se você sente que não, eu não estou apto para explicar o evangelho para alguém que me aproximar, então procure melhorar isso. Né? Procure se aperfeiçoar nisso, em como compartilhar o evangelho. Não estou dizendo que você não conhece o evangelho, não. Mas como compartilhar esse mesmo evangelho? Procure se aperfeiçoar nisso, porque você é ministro deste evangelho. E tem muita gente que acha que o ministro do evangelho é o pastor, é o missionário. Não, é todo crente. É todo crente. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Que no reino de Cristo temos um ministério. O segundo ponto. No reino de Cristo nós somos embaixadores. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Eu entendo que todos os países têm seus embaixadores que representam os seus países nas terras estrangeiras. Lá em Moçambique tem a embaixada do Brasil em Maputo, lá na capital de Moçambique. Aqui em Brasília tem a embaixada moçambicana, embaixada de Moçambique em Brasília. E assim sucessivamente, se não todos os países, acho que a maioria, tem suas embaixadas e os seus embaixadores. Eles são de uma pátria diferente, vivendo numa terra estrangeira para representar o seu país. E nós somos chamados de embaixadores pela palavra de Deus nesse verso. Estamos sim fazendo política, porém não de um governo humano desse mundo. Nossa política não é de nenhum governo humano. O governo que estamos representando é o governo divino de Cristo em toda a sua dimensão. Representamos o seu governo nos corações dos homens, através do ministério da reconciliação, e representamos o seu governo milenar, aquele que ainda vem. Nós cremos no milênio. Temos visto um pouco disso no estudo de Apocalipse. Cremos no milênio, que ainda há de vir, e nós anunciamos aos homens que ainda haverá um governo justo nesse mundo. Será o reino milenar de Jesus Cristo, do qual nós somos hoje embaixadores. Representamos o seu governo eterno, porque estaremos servindo ao Senhor por toda a eternidade, num novo céu, uma nova terra. Nós somos embaixadores de um novo céu e uma nova terra. Essa aqui, quando chegar lá, depois do milênio e tudo, o pastor Jardim ainda vai chegar lá, não sei se isso é estudo de escatologia ou apocalipse, mas envolve, né, pastor? O pastor Samuel também, que está ensinou hoje. E somos embaixadores de um reino eterno. Numa perspectiva eterna, somos embaixadores de um reino eterno. Como isso é grandioso, meus irmãos. Como isso é grande. São pensamentos grandes demais. Ter essa perspectiva eterna, enquanto vivemos numa realidade temporal. Tem uma nota da Bíblia Shed, que é essa Bíblia que eu tenho, ganhei de presente lá em Moçambique, na minha ordenação pastoral. E tem uma nota da Bíblia Shed que traz três descrições desses embaixadores do versículo 20. A primeira é que são cidadãos do céu enviados a homens rebeldes. O segundo, no lugar do seu rei, Cristo, oferece as condições de paz no Evangelho. E terceira descrição,
a honra e a glória do seu mestre dependem das suas palavras e comportamentos. Irmãos, nós somos, além de ministros, somos embaixadores. Será que a gente está fazendo política no reino de Cristo? Né? Tá, mas de um reino eterno, de um reino futuro. E de um reino que já reina hoje nos corações daqueles que creem em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um embaixador de Cristo. Né? Em Efésios 6, verso 19 e 20, está escrito: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Você é um embaixador de Jesus Cristo. Represente Jesus em meio à sociedade que você vive. E o terceiro ponto é que no reino de Cristo fomos feitos justiça de Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Será que alguém aqui já ouviu falar de algum governo humano na história da humanidade que tenha sido justo, com nível 0 de corrupção? Acho que não, né? Acho que não. Eu nunca ouvi falar. Até mesmo os países com mais baixo índice de corrupção, têm corrupção. Claro, em menores escalas, em menores proporções, mais escondido, mais por baixo do pano, mas tem. Tem. Esse é o governo humano, por isso é chamado de humano. Porque isso é do coração do homem. Não é possível haver um governo humano sem corrupção, porque a corrupção está no coração do ser humano desde a queda de Adão, desde o Jardim do Éden. A corrupção está lá no coração do homem. Porém, o reino de Cristo é um reino justo, porque nós já fomos feitos justiça de Deus por meio de Jesus. O verso diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. O inocente no lugar do culpado, para que o culpado fosse justificado. E nós nos tornamos justos não porque somos justos, mas porque o justo se fez pecado por nós. O inocente deu a sua vida em resgate. E está tudo conectado com o ministério da reconciliação, né? Esse tem sido o plano de Deus desde o princípio. Apocalipse 13:8 chama Jesus de Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lá na fundação do mundo, quando Deus dizia haja luz, quando as montanhas eram formadas, quando o planeta era criado, o plano do Cordeiro já existia. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde antes da queda, desde antes de Adão pecar, Deus já tinha um plano de reconciliação. E o plano desde o princípio era de que o inocente, Jesus Cristo, pagasse a dívida do pecador e o reconciliasse com Deus. Essa é a justiça de Deus para os homens, da qual nós somos embaixadores. Teve uma vez que eu estava compartilhando o evangelho com um familiar nosso. E a resposta dele não foi bem a que eu queria ouvir, né? Mas ele muito católico, né? Já passou até por seminários católicos. E eu compartilhando dessa mensagem do inocente no lugar do culpado, né, do plano de Deus, do Cordeiro que foi morto. A resposta dele foi: vocês estão muito errados. Essa história de Jesus ser o inocente que morreu no lugar do culpado está tudo errado, né?
O ser humano gosta de ficar jogando a culpa nos outros. Jesus estava apenas dando um exemplo de penitência na cruz, do que cada um tinha que fazer para poder merecer a sua própria salvação. Essa foi a resposta que a gente ouviu. E foi difícil ouvir essa resposta. E se você pensa como ele, então você nunca entendeu o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É pena que eu não lembrei desse versículo naquele dia que eu estava compartilhando do evangelho para ele. Enfim, nesse mundo nós somos embaixadores de Cristo e temos uma mensagem para o mundo. Deus enviou Jesus Cristo para reconciliar a amizade entre o homem e Deus. É por causa disso, por essa causa, que amanhã a gente está aí embarcando nessa viagem de 4 dias para voltar para Moçambique. É lá onde até agora o Senhor tem nos enviado também como embaixadores de Cristo. E nesse reino de Cristo, somos ministros. Sua palavra nos foi confiada. Queremos exercer esse ministério com excelência. Queremos ser ministros que as pessoas olhem e digam, esse realmente é um ministro de Cristo. E eu quero isso para cada um de vocês, cada um dos meus irmãos. Que sejam ministros de Cristo, exemplares. Nesse reino de Cristo, somos justiça de Deus em Jesus. Precisamos mostrar a esse mundo que existe um Deus justo. Num mundo onde cada vez mais aumenta a sensação de impunidade, onde cada vez mais a injustiça reina, muitos acompanharam aí o caso do Carrefour, essa semana. Ainda resta a esperança de uma justiça divina para esse mundo. E que vem para reinar, e vai reinar com vara de ferro. O Rei Jesus vem. Maranata. Vem, Senhor. E enquanto Ele não vem, nós vamos aos confins da terra. Nós vamos levando não a bandeira de um partido, mas a bandeira de Jesus, para que o seu nome seja exaltado entre as nações. Amém? Que Deus vos abençoe e fale a cada coração através da sua palavra.